Bom dia! Hoje é sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Estamos aqui para o nosso último dia de meditações da semana, logo de manhã. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele vem tratando com a igreja ali de Filipos sobre a questão da alegria de pertencer a Cristo. E ele vem falando sobre várias situações que aquela igreja estava exercendo e quão bom era para aqueles irmãos permanecerem firmes, olhando para Cristo, confiando no Senhor Jesus. Mas nesse ponto, o apóstolo Paulo então vem chamar a nossa atenção de que muitas pessoas ainda estão sendo inimigas de Cristo. Como assim, Dani? Explica melhor essa situação. Quando as pessoas não vivem para agradar a Cristo, quando as pessoas não vivem para conhecer ao Senhor Jesus, quando as pessoas se omitem em conhecer a Cristo, viram as costas para Cristo. É isso que a gente está falando aqui. Essas pessoas são inimigas do próprio Cristo. Muitas vezes porque realmente falam que não vão se dobrar, confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas muitas vezes por rebeldia. Não é sujeita à vontade de Cristo na sua vida. Quer viver à mercê de si, dos seus prazeres, da sua maneira de viver. E quantas pessoas estão nesse estágio? Amam até ir à igreja, acham legal, acham interessante, acham bonito as coisas de Deus, mas não conseguem se afastar das coisas do mundo de forma que o seu coração seja voltado totalmente a Cristo. E isso é muito triste. O apóstolo Paulo diz que muitos estão tentando viver a vida como para agradar a si próprios e esquecem de olhar que essa vida é terrena, essa vida passa e o que vale mesmo é a nossa vida eterna, ou perto de Cristo, ou longe dele. E aqueles que estão longe de Cristo nessa vida aqui que estamos vivendo, não terá mais solução, caso morram distantes do Senhor Jesus. E esse é o grande perigo, e essa é a grande perdição. É muito triste, porque nós temos nessa vida a oportunidade de mudarmos a nossa atitude, de modificarmos o nosso coração. E muitos não estão querendo, muitos estão rejeitando a Cristo. Queridas, nessa manhã, a nossa palavra é de ânimo, de avaliação, nesse final de semana, para que você realmente faça uma avaliação da sua vida, para que você realmente faça, sabe aquele pente fino em que nós olhamos, fazemos então uma autoavaliação de tudo que estamos fazendo e produzindo. É isso que o Senhor pede para nós nessa manhã. E contrário disso, ele fala que aqueles que reconheceram o Senhor Jesus, eles são pessoas que têm a pátria lá nos céus, guardada por Jesus, o qual o Senhor está aguardando aqueles que confessaram a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. E Ele transformará todo o sofrimento, todo o nosso corpo ruim aqui, e redundará numa grande glória, uma morada eterna ao lado de Cristo. E fará então com que, segundo a sua eficácia e o seu poder, Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Um dia todo o joelho se dobrará diante de Cristo. E o que vamos apresentar a Ele? Vamos morar eternamente ao seu lado ou vamos viver para sempre afastados do Senhor? Hoje nós vimos o culto fúnebre de uma mulher que foi um exemplo de serva de Cristo. Ela aceitou o Senhor Jesus e falou desse Cristo. Hoje ela partiu, a Cleusa Piragini, e ela deixou um legado de mulher de Deus, mulher de oração, mulher de envolvimento com a palavra.
que essa mesma palavra que modificou a vida dessa mulher e deixou esse exemplo tão lindo para nós, possa modificar a minha vida e a sua vida diariamente. Que possamos começar a viver perto de Cristo aqui e ver como é bom estarmos na presença dele, por sermos transformadas por esse evangelho que modifica e esse evangelho que não nos deixa mais os mesmos. Amém? Querido Deus, nós te louvamos por essa palavra. Obrigada, Pai, porque é o Senhor quem opera em nós a salvação em Cristo. E pedimos perdão porque muitas vezes nos tornamos inimigas, ó Deus, da cruz de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, faça uma varredura no nosso coração nessa manhã, para que possamos confessar o Senhor, sermos modificados pela Tua palavra e transformados pela ação do Senhor, desse evangelho que traz novidade de vida. Deus, eu oro por salvação nesse dia, que o Senhor alcance os corações, que o Senhor modifique as vidas, Pai, para a glória, para a exaltação e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe o seu dia. Que você seja grandemente abençoado por essa palavra, que você tenha esse tempo com Deus de mudança de atitude. Em nome de Jesus, que você seja um amigo de Cristo. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até segunda, se Ele nos permitir. Tchau! Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido
aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.